Olá, queridos irmãos, que a paz de Jesus possa estar com todos, que nossa reunião de conversação em torno do Evangelho possa nos trazer um pouco de paz, de harmonia, nesses momentos difíceis e angustiosos que todos nós atravessamos, né? Hoje o tema da nossa reflexão é muito simples, mas isso não o torna menos importante dentro da nossa dinâmica familiar, da nossa vivência, que é o Evangelho no Lar. E esse momento que é de reunião da família em torno do Evangelho do Cristo, esses minutos semanais que a gente reserva para conversarmos um pouco sobre assuntos que podem elevar a nosso teor moral, teor de pensamento, o teor das nossas conversas, da vibração do nosso lar e, consequentemente, impactar o nosso relacionamento familiar também, né? E aí eu vou começar contando uma história relatada por Neio Lúcio, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, no livro Jesus no Lar. Ele conta como teria sido o primeiro culto cristão no lar. Imagino que inspirado aí pelo Cristo, ou imaginando como é que Jesus teria, em que circunstâncias Jesus teria dito aos apóstolos: aonde estiverem 2 ou mais reunidos, em meu nome ali eu estarei, né? Porque nos evangelhos, lá em Mateus, se vocês tiverem a curiosidade de ler, são várias falas de Jesus sucessivas, né? Não tem uma explicação assim exatamente do que eles estavam fazendo. Parece que Mateus resolveu escrever tudo que ele foi lembrando, né? E é interessante a gente pensar, e eu acredito que Neio Lúcio fez esse exercício. Mas como foi que Jesus disse isso, né? Então ele imaginou, ou foi intuído, de que ele estava provisoriamente instalado na casa de Simão Pedro, e a conversa estava ficando um pouco improdutiva, menos edificante, e ele pegou os sagrados escritos, né, as escrituras que hoje a gente conhece como o Velho Testamento, pegou, sentou-se perto de Simão Pedro, vendo aquela conversa que não estava colaborando em nada, como acontece na nossa casa, né? Às vezes a gente fala mal de alguém, comenta uma notícia sangrenta aí da televisão, se perde aí num debate nas redes sociais, ou vendo informações que não nos levam a nada, né? E aí Jesus pega os escritos, senta-se, fala: Simão, o que faz o pescador quando se dirige ao mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Ué, mestre, naturalmente, nós escolhemos os peixes melhores, ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou novamente: E o oleiro? O que ele faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, Senhor. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? Disse Jesus com muita paciência e bondade. Pedro respondeu rapidamente: lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Jesus calou um instante e afirmou: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem aperfeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz no mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos.
Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como esperar, respeitar o Pai eterno que nos parece distante? E aí Jesus olha para a sala modesta, faz um pequeno intervalo e continua. Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna de uma claridade nova. Por que não instalar ao redor da sua mesa, que trazes o pão de cada dia, a sementeira da felicidade e da paz na conversação e do pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. E em razão disso, o Evangelho não foi iniciado na multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Então o mestre olhou, os olhos dos humildes, das pessoas que estavam ali reunidos, desenrolou os escritos da sabedoria, antiga, e ali Ney Lúcio diz que foi iniciado o primeiro culto cristão no lar. E ali ele teria dito as palavras de Mateus, no capítulo 18. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Que bonita essa reflexão que Ney Lúcio traz, Se Deus provê o trigo para que a gente tenha o pão na mesa, Ele também vai prover, através da conversação elevada, luzes celestes para o nosso lar. Uma reflexão profunda para que a gente possa fazer nesses dias em que estamos aí convivendo de maneira mais próxima com os nossos familiares, Estamos sendo convidados a ficarmos mais em casa, a evitarmos as aglomerações, a sairmos, E será que a gente não pode trazer o pão espiritual para o nosso lar? Como fazer o Evangelho no lar? E o que a espiritualidade nos diz? O que acontece? Essa fala de Ney Lúcio é bela, Ela é poética. Ela nos coloca na reflexão de que Deus está sempre pronto a trazer para o nosso lar a mensagem do Evangelho, as luzes do alto que vão nos instruir, que vão nos guiar no caminho, nas decisões que nós devemos tomar para a nossa família, que vão sempre nos trazer harmonia. E André Luiz nos coloca um quadro espiritual do que ocorre num Evangelho no Lar, na obra Os Mensageiros, no capítulo 35. Ele conta a história do Evangelho no lar da senhora Isabel. É muito bonita essa passagem, que é uma família bem pobre, Ela tem 2 filhas e um filho. Essa família era uma família que fazia parte da comunidade de Nosso Lar, exceto um menino. E aí André Luiz relata que ao adentrar aquele lar, ele percebe uma vibração diferente vindo da senhora e das 2 meninas. E aí o mentor afirma, eles são moradores de Nosso Lar, reencarnados aqui para cumprir, para quitar os seus débitos e relações. O menino não, o menino tem provas a cumprir e ele tem um resgate a fazer, por isso a sua vibração é diferente. E aí André Luiz relata, que aquela família parecia já ter o hábito de realizar o Evangelho no lar, porque foi dando um momento de realizar aquela reunião, as luzes do ambiente ficaram muito mais intensas, antes mesmo da família se sentar em torno da mesa, E aí, quando a família se reúne em torno da mesa, chama, as menininhas já vêm rapidamente, já com recortes de jornais, com notícias que elas queriam comentar aquele dia no culto. E o menino vai meio a contragosto, mas vai. E aí
André Luiz procede, né? Vai falando da iluminação espiritual, da presença dos espíritos amigos, dos protetores daquele lar. E aquela iluminação intensa era característica da família que já tinha aquele hábito de realizar, sempre naquele mesmo dia e horário, aquela reunião em torno do Evangelho de Jesus. E aí, André Luiz relata, do ponto de vista espiritual, que uma das meninas traz uma notícia de uma pessoa que teria cometido suicídio lá na comunidade próxima. E ela tinha ficado muito chocada com aquela situação, né? E a senhora Isabel meditou um pouco e antes de comentar a notícia, que a ideia era comentar na perspectiva do Evangelho, ela resolve abrir o Novo Testamento como se estivesse procedendo ao acaso. Porém, o que André Luiz via era que Isidoro, um trabalhador do plano espiritual, intervia na operação, ajudando a localizar o assunto da noite. Olha só, meus irmãos, às vezes a gente acha que está abrindo o evangelho ao acaso, né? E a gente fala, nossa, mas era o que eu precisava ouvir, e era mesmo, né? Era o nosso anjo da guarda, era os nossos espíritos familiares, protetores do nosso lar, intervindo ali na operação, dada a nossa sintonia, o nosso desejo sincero de buscar uma orientação no Evangelho, nos auxiliando, né? E aí o amigo espiritual, ele coloca a mão na fronte da viúva e a inspira a falar, a fazer um comentário sobre a leitura que foi feita. E aí André Luiz coloca que o espírito fala para a audiência de espíritos que estavam reunidos ali, tanto de alta hierarquia quanto espíritos sofredores da região, da vizinhança, que foram trazidos para receber o socorro, era de uma profundidade muito maior do que o que aquela senhora reproduzia. Mas aquela senhora reproduzia, dada a sua limitação intelectual, a sua capacidade de reproduzir a intuição dos espíritos amigos e reproduzir aquilo que a sua família precisava ouvir naquele instante e o que precisava ficar gravado no seu pensamento, mas que a vibração ficava ali impregnada no seu lar e impactava a todos que estavam ali na audiência ouvindo aquelas palavras, né? E aqueles que estavam na mesma condição dele iam ouvir o pensamento. Aqueles que estavam em zona mental inferior, eles iam receber os valores interpretativos, né? Mas o que André Luiz relata é que havia uma grande comoção espiritual invisível às crianças, mas que a senhora Isabel percebia. E aí as crianças recebiam uma lição materna de acordo com as possibilidades mediúnicas, a lição de acordo com as possibilidades mediúnicas da mãe. E era uma lição de grande beleza, que consolou muito aquelas crianças diante daquele quadro de sofrimento. O menininho até reclama, né? Como é que a mãe poderia acreditar em Deus quando eles tinham só uma refeição por dia? E aí a mãe dialoga com o menino, fala, olha, mas a gente vive muito bem assim. Eu sei que o seu pai está... Ela era viúva, né? Eu sei que seu pai está do outro lado, zelando de nós. E aí uma das menininhas relata, fala assim, eu sei que o papai está cuidando de nós. Outro dia, naquele dia que a vizinha veio trazer um bolo pra gente, eu vi o papai junto com ela, trazendo o bolo. Então, a criança pequenininha era mais sensível e percebia a lição. Era um momento muito bonito na casa de Isabel, né? E aí, depois todos, né, já ela prepara as crianças para dormir, Isabel vai deitar, as crianças dormem. E aí André Luiz e os espíritos continuam lá na casa observando o movimento. Eles falam que a noite vai caindo, vai ficando tudo mais escuro, o vento da noite. E aí André Luiz percebe as formas sombrias que caminhavam na rua, né? Espíritos sofredores procurando abrigo, mas eles repeliam o lar de Isabel, eles não entravam. Por quê? Porque aquele lar gozava da proteção da oração.
naturalmente aqueles espíritos não se afinizavam energeticamente com aquele lar. Então eles vagavam nas ruas e acabavam achando abrigo nos bares, nos prostíbulos, nas marquises, nas casas abandonadas, que eram lugares onde eles achavam afinidade espiritual. Então aquele lar também tinha uma proteção espiritual que ficava lá permanentemente, fortalecendo aquela família, principalmente auxiliando aquele menininho com maiores comprometimentos reencarnatórios, né? Afastando ali maiores comprometimentos do ponto de vista obsessivo e espiritual. E o que André Luiz coloca? Ele fala assim: toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acendem em torno. Então, meus irmãos, a oração no lar tem uma magnitude, uma amplitude que a gente desconhece, que é invisível, mas que nos protege, que nos fortalece, que nos traz inúmeros benefícios. E aí aquela família que se preparou, né, através do Evangelho no lar, que estava toda sintonizada, quando todo mundo cai no sono, André Luiz vê, né, então o espírito de Isabel se desliga do corpo, o esposo desencarnado entra no lar, pega no braço dela e ela fala que eles iriam para uma reunião instrutiva no nosso lar, aproveitando ali um momento do sono de maneira produtiva, e pedia aos mentores espirituais que cuidassem das crianças e que ficassem junto a elas, cuidando ali delas no momento do sono. E os mentores espirituais prontamente dizem: pode ficar tranquila que nós estaremos aqui com elas. Quantos de nós se lembra também da oração no momento de dormir? Preparando então para que o nosso momento do sono, em que o nosso espírito fica mais livre, para que ele seja produtivo. No capítulo seguinte, André Luiz relata, né, que o momento do sono, do ponto de vista espiritual, ele é muito movimentado, né, e que é muito mais fácil que os espíritos, que nós, encarnados, a gente se desloque para momentos instrutivos, de tratamento, de fortalecimento e encorajamento nas esferas espirituais, do que a gente receber isso aqui dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, muito apegado à matéria, porque os espíritos ficam muito sobrecarregados no momento em que nós estamos dormindo, eles têm muito trabalho a fazer. E aí ele reforça a importância da gente sintonizar com o nosso anjo da guarda através da oração e aproveitar esse momento aí para podermos gozarmos dessas possibilidades de encontros, de fortalecimentos espirituais no momento do sono, né? Então veja que bela essa oração, esse relato de André Luiz em Os Mensageiros, né? Então qual seria a importância e a finalidade do Evangelho no lar? Primeira coisa, né? Estudar o Evangelho de Jesus nos possibilita compreender os ensinamentos cristãos, né? E aí, relembrando o relato de André Luiz, a gente pode gozar da companhia dos mentores espirituais que vão ampliar a nossa percepção para que a gente possa compreender ainda melhor o Evangelho de Jesus, né? E uma gota de verdade muda toda a nossa compreensão, é incrível, né? Quando a gente compreende algo de maneira diferente, tudo muda. Outra coisa importante, criar em todos os lares o hábito de se reunir em família, para despertar então em nossos familiares o sentido de fraternidade. A gente se reúne para comer juntos, para festejar, para ver filme, seriado. Por que não criarmos o hábito da oração em família, né? Isso vai acentuar os nossos sentimentos de fraternidade. Mesmo quando a gente não esteja num momento familiar mais harmônico, né? A gente vai dar uma forcinha aí para que isso aconteça mesmo, né? Outra questão, pelo momento de paz que o Evangelho proporciona no lar,
pela união das criaturas, proporciona a cada um uma vivência tranquila e equilibrada, né? Que seja uma vez por semana, mas vai ser uma vez por semana que durante meia hora em nosso lar nós vamos falar de assuntos edificantes. Nós vamos falar de Jesus. Nós não vamos falar de problemas, de angústias, de dores, nós não vamos brigar, nós não vamos ficar aflitos pelo futuro, pelo dinheiro. A gente vai pensar em Jesus e confiar em Deus, nem que seja 30 minutos. É um exercício, né, meus irmãos? Outro tópico: higienizar o lar por pensamentos e sentimentos elevados, favorecendo a influência dos mensageiros do bem. É lógico que Jesus estará sempre conosco todas as vezes que nós pedirmos por Ele. Entretanto, se o nosso compromisso familiar de realização do Evangelho no lar se torna algo disciplinado, sempre no mesmo horário, naquele dia da semana, né, com uma certa disciplina, os mensageiros do bem eles começam a fazer um compromisso com a nossa família. É o que as obras espíritas relatam, né? E aí os mensageiros do bem vão nos socorrer, vão nos amparar, vão nos trazer o amparo sempre que a gente necessitar. Vai facilitar também, no lar e fora dele, o amparo necessário diante de dificuldades materiais e espirituais. Por quê? Porque nós vamos ficar mais vigilantes em função da oração, do hábito da oração, né? Vai auxiliar também o nosso lar, no nosso lar, para que a gente mantenha o padrão vibratório e vai colaborar para a obtenção de um mundo melhor. Lembrando a fala de Neio Lúcio, como a gente pode esperar um mundo melhor, a paz entre os povos, se a gente não opera em nosso lar para que isso aconteça. Nós precisamos trabalhar para que o nosso lar também vivencie momentos de paz, de fraternidade e de harmonia. Infelizmente, nem todos reencarnamos em lares em que somos espíritos afins, né? Em que gozamos de momentos de harmonia e de afinidade o tempo todo com aqueles com os quais reencarnamos, né? Aqueles com os quais nos comprometemos em sermos pais ou de quem somos filhos, né? Nós sabemos disso. Vivemos num mundo de provas e expiações, num processo aí de transição planetária. Então, é necessário trabalhar pela harmonia do lar, porque seremos no mundo reflexo daquilo que vivenciarmos no nosso lar, né? E aí a gente vai tornar o Evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os nossos ambientes, todos os ambientes que nós frequentamos. Evangelho conhecido, compreendido e sentido. O lugar do Evangelho não é na casa espírita. A casa espírita é só um lugar para a gente estudar, para a gente se reunir, mas o lugar do Evangelho é no lar. Sem lar, sem as famílias, não existe casa espírita. É importante que a gente pense nisso, né? Nesse momento em que as nossas casas espíritas se encontram funcionando remotamente, o nosso lar é a nossa casa espírita, né? É na nossa casa, é aqui que a gente está se fortalecendo, buscando sim o amparo dos trabalhadores que têm feito as irradiações, as vibrações, que têm buscado aí os conteúdos, a produção de conteúdo, as palestras, né, as músicas, mas somos nós que temos que fazer as escolhas para edificar o nosso lar. Então, o Evangelho tem inúmeros compromissos, tem inúmeros benefícios. E nós, enquanto espíritas, sabendo da responsabilidade, do conhecimento, de acessar tanto essas informações, né, dos relatos da espiritualidade, quanto do conhecimento das interpretações do Evangelho de Jesus, seria negligente da nossa parte
ignorarmos a importância de realizar o Evangelho no lar. Se você realiza, você já sabe como é feito, né? Você que está aí me ouvindo. Se você não realiza, eu vou passar aqui rapidamente um passo a passo de como fazer. Nós aqui da Federação Espírita do Estado de Goiás temos feito aí uma campanha do Evangelho no Lar, fortalecendo aí um trabalho que já é feito pela Federação Espírita Brasileira há muitos anos, né? Então, existe material disponível no site da Federação Espírita Brasileira, já tem um material circulando aí nas nossas redes sociais sobre o Evangelho no Lar. Então, há conteúdo disponível. E se você tiver dificuldade de implantar o Evangelho no Lar, você pode também procurar a nossa equipe de atendimento fraterno e buscar uma orientação sobre como fazer, tá bom? O atendimento fraterno ele tem acontecido de maneira remota, tem um link lá no Instagram que você pode clicar, preenche o formuláriozinho que alguém vai te ligar e aí você pode conversar. Olha, estou tendo dificuldade, não funciona, não acho um dia e etc. Né? Então, como é que eu faço o Evangelho no Lar? Vou escolher pelo menos um dia e um horário da semana, preferencialmente fixos, em que a família possa tirar aproximadamente 30 minutos para se reunir. Lá em casa, o dia que deu certo foi domingo pela manhã, porque aí é certeza que está todo mundo acordado, que não tem ninguém trabalhando, que não tem festa de família, não tem almoço de família, não tem nada acontecendo domingo de manhã. Então, domingo de manhã a gente só sai para a rua depois do Evangelho no Lar. E é um horário que as crianças estão acordadas, despertas, né? As crianças, os jovens, os visitantes, os doentes, todos podem participar. Se os seus visitantes não forem espíritas, vocês podem convidá-los, esclarecendo a finalidade da reunião. Olha, vamos participar, é importante, né? E, obviamente, se você estiver sozinho, se você morar sozinho, é claro que há a possibilidade da reunião ser realizada por uma só pessoa. Claro que você pode fazer isso, porque a gente sabe que nós nunca estamos sozinhos, né? Nós temos o nosso anjo da guarda, nosso anjo guardião, os espíritos familiares, os mentores espirituais. Eu conheço famílias que, em função da tecnologia, cada um mora numa casa, às vezes em uma cidade, mas que fazem o culto, liga o celular, coloca lá em vídeo e as pessoas fazem o Evangelho no lar no mesmo horário, cada um da sua casa. Hoje a tecnologia tem essas maravilhas, né? Então a gente separa esse dia, esse horário que fica mais fácil para a família se reunir, mas teve época, né, quando recém-casada, eu conseguia fazer o Evangelho no lar com meu esposo 23 horas, depois que chegava da faculdade. Então, cada caso é um caso, né? O roteiro, então a gente começa aí. E outra coisa que você pode fazer, se desejar, é separar então uma jarrinha com água para que a espiritualidade fluidifique, né? Se você sentir necessidade, não é algo obrigatório. Colocar ali os fluidos necessários para o nosso fortalecimento físico, né? A nossa harmonia, mas isso não é obrigatório. É importante que a gente tenha ali o Evangelho segundo o Espiritismo ou o Novo Testamento, uma possibilidade ali de que você estude os ensinamentos cristãos. Então, no início da reunião, você faz uma prece simples e espontânea, convidando a espiritualidade para participar, agradecendo, então, pela semana, né? Depois, você pode abrir o Evangelho segundo o Espiritismo em sequência, vocês podem estudar em ordem. Primeiro a gente vai começar dada a introdução, vamos ler cada dia um tópico, ou então não, vai ser uma leitura ao acaso, aleatório. E aí depois são feitos comentários breves sobre o texto a ser lido, aí evidenciando o quê? O conteúdo moral aplicado às situações do dia a dia, né? Não basta só reproduzir o que a mensagem fala, mas o que a situação do dia a dia, em que situação do dia a dia aquela leitura se aplica. Como no caso relatado por André Luiz, a menininha tinha trazido um recorte de jornal de um caso chocante de suicídio e ela levou para o culto para comentar. E ela fez o inverso, né? Ela levou aquela situação para comentar no culto. A gente pode fazer o contrário, né? A gente abriu a leitura, eu me lembrei dessa situação, se aplica, a gente poderia agir assim de tal e tal maneira. E aí é feita uma prece de encerramento simples, espontânea, agradecendo a Deus, a Jesus e aos bons espíritos pela oportunidade de estarmos ali.
Quando nós temos crianças em casa, a gente pode fazer o mesmo roteiro que os adultos, mas nós podemos ler na parte de um livro infantil, cantar música com as crianças, levar fantoche. A tia Bel, uma trabalhadora da infância, que trabalhou muito no movimento espírita e já desencarnou há alguns anos, ela falava assim, o culto tem que ser gostoso para a criança. Se precisar ter pipoca no culto e balinha, tenha culto e pipoca, para que o culto seja gostoso, para que a criança tenha prazer em se reunir à mesa para conversar com Jesus. Então, o livro deve ser acessível ao nível, né, de entendimento das crianças e pode ser até escolhido por elas. Eu já, por exemplo, já fui, à medida que minha filha mais velha foi crescendo, a gente já foi à livraria espírita, escolher o livrinho. Eu gostei desse livrinho aqui, mamãe. Deixa eu ver se esse livro aqui a gente consegue ler. E aí a gente lê, às vezes desenha a historinha. Cada circunstância e cada conjuntura familiar é de um jeito, né? Pode ser até que também a família opte por fazer um culto dos adultos e um culto com as crianças. E cada caso é um caso. O importante é que o evangelho no lar aconteça e que a gente perceba a importância de trazer para o nosso lar, para a mesa da nossa família, o pão material e o pão espiritual. Certo, meus irmãos? Então, eu agradeço a oportunidade. Parece que o sol veio aqui, né? Espero que não tenha comprometido muito a visualização de vocês. Eu só quis vir aqui para o jardim para levar um pouquinho de verdinho para a casa de vocês, para a gente respirar um pouco de ar puro juntos, mesmo que seja à distância, levar um pouco aí de natureza, para a gente lembrar que Deus está em todos os lugares, Ele é perfeito e Ele sabe o que Ele quer para cada um de nós com esses momentos em que nós fomos convidados a voltar para o nosso lar, a olhar para a nossa família, a trazer a casa espírita para dentro da nossa casa. Olha que reflexão importante, né? Agora as reuniões públicas estão dentro da nossa casa. Agora a aulinha da evangelização infantil está lá no YouTube para eu fazer dentro da minha casa. Agora as músicas espíritas estão no Spotify, estão no YouTube, mas eu tenho que cantar aqui dentro da minha casa. Eu tenho que cuidar da minha vibração, assumindo a responsabilidade por mim mesmo, assumindo a responsabilidade pela minha trajetória espiritual, cuidando da harmonia do meu lar, vivendo cada dia como se fosse único, sem se preocupar com o que vai ser amanhã. É isso que o momento está nos pedindo. Então vamos sintonizar em Jesus. Vamos agradecer a Ele a beleza desse momento, do aprendizado, mesmo que sofrido, que angustioso. A gente não sabe o que vem depois, mas não importa o que vem depois, porque a gente não tem controle. O que importa é o agora. Então vamos viver o agora da melhor maneira possível. E a espiritualidade nos ensina que o agora pode ser vivido de maneira melhor se a gente trouxer Jesus para dentro do nosso lar, através do Evangelho. Muito obrigada a todos pela oportunidade de falar com vocês. Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana e muita paz.